É isso aí, galera. Vamos lá para mais um podcast. Fala, galera, beleza? Mais um podcast para vocês que você vem de carona comigo, conversando sobre o universo automotivo, dicas, notícias, tudo que você imaginar aí sobre o universo automotivo, a gente vai trazer para vocês aqui no De Carona Cash. E olha lá, galera, no podcast de hoje a gente vai ter uma conversa, vamos conversar aqui bacana sobre a Ford. Fiz um vídeo recentemente, né, no Quarta News Live, falando sobre a saída da Ford, mas lá a gente não conseguiu abordar muita coisa, né? O espaço é um pouco mais curto. Aqui no podcast a gente pode realmente conversar bastante e destrinchar aí tudo que aconteceu. Bom, se você gosta desse assunto, eu já peço para você que está assistindo a gente no YouTube deixar o like bacana sobre isso. Deixar um like bacana, né? Pra gente. Aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você ouve esse podcast em uma das plataformas de streaming, muito obrigado por estar aqui nos ouvindo. Se você ouve aí no carro, no coisa, comenta lá, manda uma mensagem pra gente depois. Vai lá no nosso YouTube, comenta nesse vídeo, ou então entre em contato com a gente no nosso Instagram, Facebook. Bom, lembrando que agora não é mais Grifos Consultoria, e sim Grifos Motorsports, né? Então, a partir de 2021 a gente tem a Grifos Motorsports, muito bacana, um conteúdo bem legal para vocês, e o De Carona faz parte aí da nossa programação. Bom, avisos dados, né? Todo mundo já sabe sobre isso, mas é sempre bom lembrar. Talvez eu deva falar bastante sobre isso em todo o mês de janeiro, para você realmente ficar aí na sua cabeça toda essa informação, não esquecer, principalmente da nossa grade, né, de programação aí para vocês. Bom, vamos ao assunto, né? Ford. Galera, uma dica até agora, né? Se você ainda não assistiu Ford vs Ferrari, um filmaço mesmo, com Christian Bale, cara, excelente ator, Matt Damon, realmente é um filme muito bom. O ator que eu não sei o nome dele, que faz que é o Justiceiro também, cara, filmaço, assistir lá, que é um filmaço. E, como vocês sabem, quem viu o filme sabe que a Ford é uma montadora histórica, né? A gente tem lá a Henry Ford com até um tipo de trabalho, né, administrativo com relação ao Fordismo, né? Você tem lá uma estratégia, uma filosofia de trabalho que era o Fordismo. Então, realmente, Henry Ford foi um cara que colocou a Ford no mapa, e o sobrenome Ford também, né? E trouxe realmente muitas novidades. Nos Estados Unidos é uma marca muito forte, o carro mais vendido nos Estados Unidos é um Ford, né? A F-150 lá. Então, galera, realmente é uma marca mundialmente famosa e mundialmente forte, né? Só que nos últimos anos, principalmente na crise de 2008 que teve, a Ford sofreu bastante, principalmente com a parte de motores, né? Ela sempre teve motores muito interessantes. O motor que é utilizado no Mustang é um motorzaço, um V8 assim, bem clássico, né? Mas os outros motores ali realmente tiveram alguns problemas, e aí mundialmente a Ford teve que se rearranjar, né? Ela teve que trabalhar alguns conceitos, algumas parcerias, e foi aí então que a Ford começou a dar indícios ou direcionar o seu público principalmente para o mundo dos SUVs. Nos Estados Unidos a gama de SUVs da Ford são grandes, né? São muitos carros, a gama é realmente bem grande. E aí, o que acontece? Você está numa empresa que, sendo histórica num país ou não, ela tem que dar lucro, né? Então é um ponto muito importante que a gente deve abordar sempre na hora de falar sobre uma empresa sair de um país ou fechar suas fábricas ou algo do tipo, é que as empresas precisam dar lucro, e se você não está dando lucro, você precisa de uma estratégia muito correta para continuar produzindo aquele produto para não ter prejuízo. Por quê? Se você tem prejuízo atrás de prejuízo, os investidores vão achar que você está fazendo uma má administração, você vai diminuir os investimentos, né, ou a confiança dos investidores, principalmente na parte de ações, né? Se você tem as ações, se você tem a sua empresa no mercado de ações, esses investidores vão sair, vão começar a vender as ações, e isso é prejudicial para a marca também. E aí você tem todo esse conjunto com relação à parte financeira, né? Se a marca não está dando lucro. Bom, a marca tem que dar lucro, né? Então, o que acontece?
a Ford no Brasil não estava dando lucro. Existem diversos motivos para uma empresa dar lucro, mas no caso da Ford, principalmente foi a questão tributária, né? Foi a questão tributária do Brasil, porque a gente tem muitos encargos tributários que dificultam principalmente as atividades fabris no Brasil, né? Então você tem lá realmente o IPI, o Imposto sobre o Produto Industrializado, que, cara, para muitos carros é muito alto. Fora isso, você tem os encargos trabalhistas, questão do sindicato que briga ali por melhorias e tudo não está certo, ele realmente tem que ter, mas tudo isso vai favorecendo, vai contribuindo para que as margens das montadoras ou de quem fabrica, né, dos fabricantes, de quem faz algum tipo de produto ou tem algum tipo de empresa, fique cada vez menor. E aí, por conta disso, por conta dessa margem menor, você começa a ter ali carros ou determinados produtos que dão prejuízo. Alguns produtos você sabe que vai dar prejuízo, mas você faz a venda mesmo assim, porque é um produto que chama a atenção da galera, é um produto que traz visibilidade para sua marca, e aí isso é como se você tivesse esse prejuízo, seria o valor que você estaria gastando em marketing, né? E aí fica elas por elas, mais ou menos, e aí os outros produtos que dão lucro sustentam toda a máquina ou toda a parte financeira da empresa. Isso é uma das estratégias que você pode adotar na hora que você estiver cuidando da sua empresa. Mas o que pegou para a Ford foi que já há alguns anos no Brasil as coisas não têm sido tão fáceis para as montadoras, os impostos têm sido cada vez maiores e os incentivos de alguns estados, né, para que haja produção, para que haja o fomento com relação a trabalhos, né, postos de trabalho, não têm sido tão grandes, e aí começou realmente a apertar para a Ford. As vendas do ano passado colocaram a Ford num patamar que ela não estava há muito tempo, né? Um patamar muito baixo com relação a vendas, e ela já tinha tirado vários modelos, né? Se vocês observarem, nos últimos anos, vários modelos saíram do Brasil, não estavam sendo mais fabricados aqui no Brasil, e alguns pararam até de ser importados. E aí você tem todo esse conjunto de fatores para a empresa analisar, e aí a Ford decidiu então sair do Brasil. Vão ser mais de 5 mil pessoas que vão perder seus empregos diretos, né? E os empregos indiretos não tem muito como você especular, porque esses fabricantes ou esses fornecedores de peças para as montadoras, no caso para a Ford, eles ainda vão ter alguns anos, né, para continuar produzindo essas peças por conta da legislação obrigar ao fabricante a fornecer peças durante 10 anos. Então, ainda vão ter muita peça aí no mercado, então empregos indiretos não tem como você especular, né? Mas antes, a Ford tinha mais ou menos ali 70 mil empregados indiretos, né? Contando toda a parte de stakeholders que faziam parte do projeto da Ford no Brasil. Então realmente é bastante gente, e com certeza isso vai ter sim um impacto nessas indústrias também. Então fica um pouco assim complicado para o Brasil. A gente já está vivendo uma crise com relação a tudo isso que está acontecendo no mundo. A parte econômica brasileira também não está tão boa, e aí o desemprego também tem aumentado no Brasil, e aí você vem então com uma bomba dessa, com a Ford saindo. E aí a preocupação talvez que muitas pessoas possam ter é: será que isso não vai ter um efeito manada, por exemplo? Não vai ter outras que vão começar a olhar e falar assim, talvez não seja tão interessante pra gente? Será que isso não faz com que as outras empresas pensem 2, 3, 4, 5 vezes até em investir o dinheiro no Brasil? Bom, eu acredito que absolutamente todas as montadoras, elas estão com o pé no freio. Elas pisaram no freio, puxaram o freio de mão, deram uma desacelerada com relação aos investimentos, porque elas não têm muito... Se a gente não tem uma previsão exata do que vai acontecer nos próximos meses, ou até mesmo nesse ano ainda, né? Então, por conta disso, por não ter essa real noção sobre isso, o que acontece? As empresas não vão investir, né? Elas não vão injetar dinheiro assim. Vão ter alguns lançamentos, como eu falei num vídeo que saiu sexta-feira, na verdade saiu no sábado, né? A gente teve um problema de horário com internet, essas coisas assim, e aí acabou que
não deu muito certo a nossa programação, mas essa semana vai dar tudo certo. Falando sobre os 5 lançamentos, né, no Brasil. Preparando essa lista para vocês, eu me deparei com mais ou menos ali quase 30 carros que vão ser lançados no Brasil, alguns importados, e aí vai ser oficializada a importação deles para o Brasil, e alguns outros não, vão ser de produção nacional, ou então em parceria com a Argentina, ou alguma outra coisa assim, e que vão ser vendidos aqui no Brasil. E aí o que acontece? Tem sim uma grande expectativa para 2021, com vários lançamentos e tudo, só que não tem um grande investimento. Isso o que vai acontecer agora em 2021 é reflexo do que já estava sendo feito nos anos de 2019, 2018 e também foi feito em 2020. Então, na verdade, a gente não tem aqui uma boa perspectiva realmente de investimento, de as empresas, as montadoras, né, que ainda estão no Brasil, continuarem investindo para terem mais novidades, né? A gente tem anúncio de que várias montadoras estão realmente pensando sobre essa parte de continuar fabricando no Brasil, porque realmente o custo do Brasil é um pouco alto, não compensa tanto assim nessa parte dos teve a produção nacional do GTI e ele ficou realmente muito mais caro do que quando ele estava sendo importado da Alemanha. Então, sem contar que algumas pessoas identificaram a queda da qualidade do produto, né? Então, você tem realmente vários fatores que contribuem aí para as empresas não acharem tão interessante a questão da produção aqui no Brasil. Bom, e aí você realmente tem o custo Brasil que dificulta bastante toda essa construção e toda essa manter, né, os carros no Brasil e tudo. Então, realmente não é tão interessante, não é tão legal, mas a gente tem que ficar aqui agora preocupado com alguns fatores. E que fatores são esses? Bom, a resposta do nosso presidente com relação a isso, né? O que a Ford falou assim, ele meio que politizou, falou que a Ford estava ali querendo dinheiro, querendo incentivo e tudo mais. Bom, é verdade, a Ford queria incentivo, né? Por quê? Para ela continuar produzindo no Brasil, continuar tendo emprego, né? Você chega para o governo e fala assim, olha, a gente precisa ter uma margem melhor aqui para poder continuar tendo investimento e tudo, tá dando lucro, não pode, a empresa tem que dar lucro, e não está dando por causa dos investimentos, né? Você não consegue uma isenção aqui ou ali, né? Então a associação dos fabricantes, né, de veículos, eles tentam trabalhar com isso, mas infelizmente ela não conseguiu nenhum tipo de incentivo. A Camaçari na Bahia, o estado da Bahia também não favoreceu tanto mais essa questão do coisa, e aí você vai ter então um fechamento da fábrica, que é ruim. Você perde, pessoas vão ser demitidas, né? Você vai aumentar o número de desempregados no Brasil, então as pessoas vão perder poder de compra, vão ficar sem dinheiro e tal. Então isso é ruim para a economia. Outro lado ruim da economia também é que isso diminui os investidores ou aumenta a incerteza dos investidores no âmbito internacional para o Brasil. Porque eles vão falar assim, olha, a Ford, que é a Ford, saiu do Brasil, ela não está mais fabricando lá. Será que vale a pena mesmo a gente fabricar as coisas lá? Então, uma montadora que talvez estivesse pensando em vir para o Brasil, produzir seus carros aqui, ela provavelmente vai observar esse cenário e vai colocar um pé atrás, talvez um pé no freio contra os planejamentos e deixar para muito depois, né? Então, a gente começa a sofrer algumas restrições também por conta disso, por conta dessa decisão da Ford. Então, galera, realmente é um cenário preocupante, principalmente porque foi avisado assim muito repentino, né? Claro que para a Ford isso já não era repentino, eles sabiam disso há muito tempo. Ninguém toma uma decisão dessa em uma semana, por exemplo. Mas, mesmo assim, é complicado porque você traz uma incerteza muito grande para o mercado automotivo, que já estava em uma recuperação da crise que a gente teve aqui no Brasil em 2015, né? As vendas foram muito ruins, estava em recuperação. 2019
estava realmente mostrando ali que talvez voltasse aos melhores anos e que 2020 seria um bom ano para isso, mas veio então a pandemia e realmente estragou tudo com relação ao mercado automotivo e a gente teve lá baixas muito grandes com a baixa de vendas. Então a gente realmente está vivendo um período bem crítico com relação às incertezas, e a saída da Ford só aumenta essa incerteza que a gente está vivendo. Beleza, galera? Bom, a gente já conversou bastante sobre essa questão da Ford. Eu espero que as empresas realmente olhem para o Brasil com um olhar mais cuidadoso, que realmente, na verdade, com um olhar otimista, né? Para que a gente possa ter aí algum tipo de carro bacana, mais investimentos e tudo, tá bom? Então, acho que vai ser bem legal tudo isso aí, beleza, galera? Eu vejo vocês, então, no próximo podcast de carona. Venham sempre comigo, Lucas Christian, eu sou engenheiro automotivo, e eu vejo vocês no próximo episódio do De Carona. Valeu, galera. Até mais.